Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Sato, professor do curso Ângulo, e eu vou resolver aqui com vocês a questão 77 de Física do simulado P3 FUVEST. Bora lá? Vou dar enunciado com vocês. Certa massa de gás ideal está contida em um recipiente dotado de um êmbolo móvel que pode deslizar sem atrito. Esse êmbolo está acoplado a uma mola ideal, inicialmente em posição livre, ou seja, nem comprimida nem esticada. Quando certa quantidade de calor Q é fornecido por esse sistema, o gás se expande e comprime a mola. Então aqui no caso ele vai vindo para a esquerda e a mola vai sendo comprimida, fazendo-a retrair ΔX, conforme indica a figura. Se, nas mesmas condições anteriores, fosse fornecido a esse sistema o dobro da quantidade de calor 2Q, a mola seria submetida a uma deformação 2 vezes ΔX, ou seja, se eu dobrei o calor, eu vou acabar aqui dobrando a deformação dessa mola. Suponha que nessas duas situações, o sistema seja submetido a uma mesma variação de temperatura absoluta. Então, no exercício, eu vou ter uma situação inicial, que eu vou jogar uma quantidade de calor Q para esse sistema, e ele vai ter uma certa variação de temperatura. Não sei qual que é. Mas daí eu vou dobrar o calor, essa mola vai dobrar a sua deformação, mas a variação de temperatura ainda é a mesma. Como a gente vai resolver esse exercício? Bom, esse exercício a gente vai primeiro começar pensando sobre a primeira lei da termodinâmica. A gente sabe que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Esse daqui vai ser o calor que o gás vai receber ou perder, e esse trabalho é o trabalho realizado pelo gás. Legal? E agora sim, a gente tem um gás ideal ali dentro. Como a gente tem um gás ideal, a variação da energia interna ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, esse símbolo de alfa quer dizer diretamente proporcional. Então, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Como no exercício a variação de temperatura foi a mesma, isso quer dizer que a variação da energia interna vai ser a mesma, tanto no meu caso inicial quanto no meu caso final. Tudo bem? Então eu vou escrever o seguinte, ó, vou pegar a primeira lei e eu vou escrever ela duas vezes. Eu vou falar assim, ó, a variação da energia interna no primeiro caso tem que ser igual ao calor no primeiro caso, menos o trabalho no primeiro caso. Mesma coisa, essa mesma fórmula para o segundo caso. Então a variação da energia interna no segundo caso tem que ser igual ao calor do segundo caso, menos o trabalho no segundo caso. Tudo bem por enquanto? Mas como eu falei, a variação da energia interna é a mesma em todos os casos. No caso, na verdade, é a mesma nesses dois casos. Então a gente vai ter que a variação da energia interna no caso 1 tem que ser igual à variação da energia interna no caso 2. A gente também tem que o calor na condição 1 é Q. E o calor na situação 2 é 2Q. Então eu vou substituir aqui nessas fórmulas. A gente vai ter Q menos o trabalho na situação 1 tem que ser igual a 2 vezes Q menos o trabalho na situação 2. Agora eu vou fazer assim, ó, vou passar o Q para o outro lado e o trabalho 2 para o outro. Então a gente vai ter que o trabalho 2 menos o trabalho na situação 1 tem que ser igual a 2Q menos Q, então vai ser igual a Q. Tudo bem? Né? Ainda não sei muito como eu vou continuar a princípio, né? Porque eu vou ter que usar ali, eu vou ter que descobrir a constante elástica. Agora, o que eu vou ter que fazer? O seguinte, ó, esse trabalho ele tem a ver com o trabalho da força de pressão. Então, vou desenhar aqui o meu êmbolo. Esse êmbolo ele está sofrendo uma força aqui da direita para a esquerda, que é a força do gás. Agora, à medida que ele vai indo para a esquerda, ele vai comprimindo essa mola. Então, essa mola vai empurrar o êmbolo para a direita. Então, o êmbolo vai sentir aqui uma força da esquerda para a direita, que é a força elástica. Agora, o que acontece em sistemas termodinâmicos? Em geral, quando a gente tem esses sistemas termodinâmicos, nossos êmbolos, as nossas expansões ou compressões são feitas em equilíbrio. Como elas são feitas em equilíbrio, as forças que atuam sobre esse êmbolo se anulam. Ou seja, a força elástica,
ou o módulo da força elástica, é igual à força do gás. Tudo bem por enquanto? Então, a força aqui que empurra esse êmbolo para a direita anula a força que aponta para a esquerda. Só que a gente está interessado no trabalho. Só que, como as forças têm sentidos opostos, o ângulo entre a força e o deslocamento é diferente. No caso do gás, a força faz com o deslocamento um ângulo de 0 graus, porque o deslocamento é para a esquerda. Então, o trabalho da força do gás é positivo. Agora, o trabalho da força elástica, como a força elástica está para a direita e o deslocamento está para a esquerda, o trabalho da força elástica é negativo. Só que o módulo das forças é o mesmo. O módulo do deslocamento é o mesmo, que é o ΔX. Pô, então, eu sei que o trabalho do gás tem que ser o mesmo em módulo do trabalho da força elástica, mas com sinal contrário. Então, esse trabalho tem que ser menos o trabalho da força elástica. Tudo bem? Essa parte é uma parte difícil, bem conceitual, que você tinha que saber. Então, o trabalho feito pelo gás tem o sinal contrário do trabalho feito sobre o gás. E sobre o gás é feito o trabalho da força elástica. Beleza? Mas não acabou. O que a gente também tem que saber? A gente tem que saber que a força elástica é uma força conservativa. E a gente tem o teorema da energia potencial, que é como a gente calcula o trabalho da força elástica. E a gente tem que lembrar que o trabalho da força elástica, ele nada mais é que a energia potencial elástica inicial menos a energia potencial elástica final. Bom, mas qual que é a fórmula da energia potencial elástica? Também temos que lembrar, vou colocar no cantinho ali em cima, para não ficar muito poluído. A energia potencial elástica é kx² sobre 2. Só que no início a minha mola não está deformada. Então a energia potencial elástica inicial é 0. Então o trabalho da força elástica vai dar menos kx final ao quadrado sobre 2. Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa expressão. O que vai ser o trabalho 2? Vai ser menos o trabalho da força elástica na situação 2. O que vai ser o trabalho 1? Vai ser menos o trabalho da força elástica na situação 1. Então vai ficar o seguinte, o trabalho da força elástica na situação 2 vai ser, olha a fórmula que eu escrevi aqui embaixo, vai ser menos K. Qual que é a deformação na situação 2? 2 vezes ΔX. Então vai ser 2ΔX ao quadrado sobre 2. Esse menos com menos vai ficar mais. Mais o trabalho da força elástica na situação 1. Mas volta para a fórmula. Então, isso aqui vai ficar menos K. Qual que é o x final na situação 1? É ΔX. Beleza? Então, vai ficar K ΔX ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual ao calor. Bom, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar K sobre 2 vezes 2ΔX ao quadrado é 4ΔX ao quadrado. Mais com menos vai ficar menos K ΔX ao quadrado sobre 2 é igual ao calor. Eu tenho 4 vezes uma coisa menos essa mesma coisa. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar que o calor é igual a 3K ΔX ao quadrado sobre 2. Para acabar o exercício, quero saber o valor de K. O que eu vou fazer? Passo o 2 multiplicando, 3 dividindo, ΔX² dividindo também. O que eu vou encontrar? Que a constante cada mola é igual a 2Q dividido por 3 ΔX ao quadrado. E essa é a resposta do exercício, que vai dar a letra de C. Letra C. Eu falo letra de número C, não faz o menor sentido. Letra C. Beleza, gente? Tomara que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Muito obrigado por me ouvir. Bons estudos e valeu!